Nas primeiras horas do ano novo de 2024, o Japão foi atingido por terremotos violentos, dois deles com pontuação acima de 7, e centenas de outros pequenos terremotos secundários. Esses estão causando grandes danos, como os outros, os mais severos. Quando você vai ver o que se sabe até hoje, no que se refere a vítimas, parece que esses eventos no Japão determinaram a morte de aproximadamente uma centena de pessoas, pelo menos é o número que se tem até hoje, e várias outras pessoas feridas. Vale a pena pensar nesse número de uma centena de mortos num episódio tão grave quanto esse que aconteceu, se você comparar os números com o número de pessoas que morreram em terremotos com esse tipo de intensidade acontecidos em outros países do mundo, onde se contaram as dezenas ou centenas de milhares as vítimas mortais desses eventos. A pergunta é: foi sorte do Japão ter tão poucas vítimas? Não, não foi sorte do Japão. O que acontece? O que pode explicar isso que a gente está observando agora? Depois, após a década de 1980, quando o Japão sofreu outro terremoto grave, severo, eles resolveram assumir políticas públicas preventivas no sentido de evitar ou minimizar aquilo que seguramente viria a acontecer em algum momento. A posição geológica do Japão faz com que ele seja extremamente suscetível a tremores de intensidade variável. Então, sabe-se no Japão que irão acontecer novamente terremotos. E o que eles fizeram? Prepararam a população de modo que, em caso de novo evento, todos soubessem de uma forma praticamente automática o que fazer para minimizar os danos. Crianças, nas primeiras horas, nos primeiros anos escolares, são treinados muito frequentemente, passando por episódios de simulação de tremores, para que eles vão aprendendo, desde muito cedo, o que deveria ser feito em caso de um novo terremoto. Os adultos, igualmente, são muito treinados, muito capacitados, de tal forma que quando você vê os vídeos desses últimos eventos no Japão, você vê que logo após o início do tremor, praticamente todas as pessoas imediatamente assumiram uma posição defensiva, se esconderam embaixo de mesas ou embaixo de portais, não tiveram que pensar o que fazer. Isso está automático neles, isso vem sendo treinado sistematicamente. Além disso, o Japão desenvolveu uma série de abrigos muito bem sinalizados, para onde as pessoas podem correr se houver tempo suficiente. Então, outro episódio, também lamentavelmente, que ocorreu no Japão agora, foi aquele episódio de acidente com um avião, um Airbus, com quase 400 pessoas a bordo, batendo um outro avião que estava na pista de uma forma absolutamente inesperada, causou uma explosão e um incêndio brutal. Quando você vai ver, não houve mortes nos passageiros do Airbus. Os que morreram estavam naquele outro avião pequeno que foi atingido. E quando você vê os filmes que alguns passageiros fizeram, é impressionante a tranquilidade da tripulação, orientando os passageiros a como proceder. Eles conseguiram retirar essas quase 400 pessoas em 1 minuto e meio. E o que chama muito a atenção, se você olhar os vídeos, nenhum passageiro se levantou, não havia gritos, obedeceram cegamente ao que estava sendo orientado pela tripulação. Sorte? Não. De novo, a eficácia de procedimentos preventivos.
de tal forma que as pessoas, frente a um episódio inesperado, sabem de antemão o que fazer e como fazer. Não é o que a gente vê entre nós, seguramente. Março está chegando. Com ele, as águas de março. Portanto, não é raro, não é pouco provável que aconteçam novamente quedas de barreira, lama preenchendo os espaços de todas as cidades e vilarejos, tal como aconteceu não muito há muito tempo da Baixada Santista em Petrópolis. O que deveria ter sido feito até hoje e que até onde eu sei não foi? Preparação da população que vive nessas áreas de risco, deixar muito claramente essas pessoas treinadas para quando o evento acontecer, deixar claramente definidas as rotas de fuga para que todo mundo saiba o que fazer naquele momento. Não se fez nada com relação a isso, ou praticamente nada. Instalaram-se algumas sirenes que, sim, avisam a população que algo grave está acontecendo, mas a partir daí cada um se vire como pode, porque não há ainda uma preparação adequada para esses eventos que seguramente vão ocorrer. Que pena que isso ainda continue acontecendo entre nós.